O Ministério Público de Santa Catarina pede que a Casan interdite uma das 3 estruturas do reservatório Irineu Comelli, em São José, por conta das rachaduras. Lembra? Nós já comentamos e falamos sobre isso aqui no BG. A história voltou com força. Karina Copp vai trazer detalhes ao vivo. Oi, Karina. Oi, Polito. Pois é, inclusive em fevereiro nós do Grupo ND recebemos uma denúncia ali de um dos estabelecimentos que faz divisa aí com esse reservatório da Casan lá de São José. Nós fomos até o local, inclusive levamos um especialista para avaliar assim, né, visualmente as condições daquela estrutura e naquela época já lá em fevereiro esse especialista que esteve com a gente lá no local avaliou aí que a situação era preocupante, que esse reservatório, principalmente um desses reservatórios que foi o último a ser construído, precisava de uma atenção por parte da Casan. O Ministério Público de Santa Catarina, então, também enviou uma equipe para o local. Geólogos e também engenheiros civis foram até o local, fizeram uma vistoria também na estrutura e agora, então, o Ministério Público de Santa Catarina está recomendando à Casan que, por precaução, interdite uma das 3 estruturas do reservatório Irineu Comelli, lá em São José, que é a última estrutura que foi construída, inclusive, pela mesma empresa que construiu o reservatório do bairro Monte Cristo, que se rompeu em setembro. Esse relatório do Ministério Público, né, feito por esses especialistas, apontou fissuras. Esse laudo apontou, inclusive, que há risco potencial de rompimento da estrutura e que, por precaução, então, há necessidade de esvaziamento e interdição do local até que sejam feitos estudos mais aprofundados. Da mesma forma, nesse mesmo relatório, o Ministério Público de Santa Catarina está recomendando que a Casan mantenha a interdição de outro reservatório, que é o reservatório que foi construído lá no bairro Forquilinhas, também pela mesma empresa que construiu os outros reservatórios, tanto esse de São José, da Irineu Comelli, quanto esse do Monte Cristo, que se rompeu, até que se conclua também os diagnósticos que estão sendo feitos lá em Forquilinha. Sobre essas orientações do Ministério Público para a interdição e para a manutenção da interdição desses reservatórios em São José, a Casan informou que o documento está sendo analisado pela diretoria e pela procuradoria da Casan e que assim que estiver a par da situação vai dar mais esclarecimentos para o Ministério Público. Nós aproveitamos e questionamos aí a Casan com relação àquele inquérito que foi concluído pela Polícia Civil com relação a esse reservatório onde nós estamos agora, que é o reservatório do bairro Monte Cristo, que se rompeu lá em setembro, né, causando aí impactos muito significativos para diversos moradores aqui da região. Pois a gente lembra que o inquérito foi concluído, né, e que apontou aí o indiciamento de 2 engenheiros que atuavam na obra, um deles responsável pela execução, que era contratado pela empresa vencedora da licitação, e outro que era um engenheiro responsável pela fiscalização, contratado pela Casan. A investigação da Polícia Civil apontou que as causas do rompimento foram a divergência do material que foi utilizado na obra e o que estava previsto no projeto. O laudo da Polícia Civil apontou, inclusive, que o material foi usado em quantidade inferior ao previsto no projeto, o que fez então com que esse reservatório se rompesse. Com relação a isso, a Casan então informou que ainda não recebeu a conclusão do inquérito policial que apoiou esse rompimento do reservatório da Casan aqui no bairro Monte Cristo em setembro de 2023 e que acredita que assim que tiver acesso a esse documento, né, acredita que inclusive pode acontecer ainda ao longo dessa segunda-feira, eles vão tomar ciência formalmente aí do teor do conteúdo do inquérito, vão analisar e tomar as providências cabíveis, né? Então são várias situações envolvendo aí esses reservatórios da Casan que foram feitos pela mesma empresa, pela Gomes e Gomes. Inclusive tem aí um outro inquérito aberto pelo Ministério Público de Santa Catarina que aponta aí também possíveis casos de improbidade administrativa por parte da Casan. Foi aberto aí então esse procedimento para apurar aí as causas talvez de omissão por parte de alguns servidores da Casan no dever de fiscalizar estas obras. Então são várias vertentes aí, mas a mais atual e a novidade que a gente tem é com relação a esse pedido que está fazendo para a Casan para que esvazie um dos reservatórios lá de São José para averiguar a situação dessas fissuras lá no reservatório Irineu Comelli. Claro que a gente vai seguir acompanhando todas essas... Obrigado, Karina Copp, com informações importantíssimas ao vivo. Só pelo fato dos reservatórios terem sido feitos pela mesma empresa, diante de
tudo que nós enfrentamos no Sapé Monte Cristo já era suficiente, né? Para qualquer promotor, para qualquer legislador que deveria estar fiscalizando, ficar em cima para que algo seja feito. Porque a segurança das pessoas deve sempre vir em primeiro lugar. Vamos torcer pelo melhor, né? Mas que o receio existe, existe.